o deputado federal Carlos Jordi anunciou que 150 parlamentares já assinaram o requerimento para a instalação da CPMI do Banco Master. Para que a comissão seja criada, são necessárias 198 assinaturas de 171 de deputados e 27 de senadores, faltando apenas 48. Jordi expressou confiança de que as assinaturas restantes serão obtidas até 31 de dezembro, permitindo a instalação da CPMI assim que os trabalhos legislativos forem retomados. O objetivo da CPMI é investigar a tentativa de fraude na compra do Banco Master pelo BRB, o processo de liquidação e a possível participação do ministro Alexandre de Moraes em negociações, especialmente devido ao contrato de 129 milhões de reais de sua esposa Viviane Barsi com o Banco Master. Anderson, te convoco aqui para comentar primeiro. Tem essa questão do Will Bank, né, que ele de fato ele não entrou nesse processo de liquidação, mas dá para ver que é um baita trabalho de marketing, tem até influenciadores muito conhecidos fazendo essa campanha. E, segundo, o que esperar dessa CPMI? Sim, do Bank, que você mencionou muito bem, um banco ligado ao Master, que foi liquidado pelo Banco Central. É um banco que tem certa penetração ali, né, certa força no Nordeste, e está investindo muita, mas muita grana mesmo, como você colocou, Tawane, cerca de 100 milhões de reais em campanhas publicitárias, sobretudo no Domingão com Huck, na TV Globo, né? Então, o que leva a gente a crer que dificilmente teremos ali pautas, reportagens negativas ao possante Eubank em, em reportagens da TV Globo, né? Até porque está bancando e bancando bem o programa do Luciano Huck, né? E agora, a respeito aí da CPMI, muito interessante a iniciativa do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Só que é aquilo, Tawane, né? Até ontem eu comentei em algumas pautas e hoje eu reforço aqui também, que tem algumas coisas que, querendo ou não, a gente perde a esperança, né? A gente não tem mais tanta crença. Legal, muito boa iniciativa do Jordi, mas e aí? Será que o STF vai deixar o Moraes ser convocado para prestar depoimento numa eventual futura CPMI para investigar o Banco Master? Será que o STF vai deixar que a advogada Viviane Barsi de Moraes, que por coincidência, né, mulher do Moraes, é super coincidência, viu? Não é lobby nenhum, né? Não é conflito de interesse, é apenas coincidência essa advogada Viviane Barsi de Moraes assinar, né, ter um contrato com o Banco Master de quase 130 milhões de reais, né? Que é um valor assim super, super, super comum na advocacia brasileira, na advocacia mundial, né? Você receber 129 milhões, né, quase 130 milhões de um único cliente, né? Então, assim, legal a iniciativa, mas eu não tenho esperança nenhuma de que essa CPMI vá prosperar, porque a gente sabe que sim, você tendo uma comissão parlamentar de inquérito, né, seja só com deputados, seja só com senadores, ou uma CPMI, né, uma CPI mista com senadores e deputados, um dos principais alvos vai ser o casal Moraes, justamente por ter um contrato milionário com o Master, ter as informações que a jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, começou a divulgar desde a semana retrasada, né, de que o próprio Moraes, por exemplo, teria ligado no único dia 6 vezes para o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para interceder ali, né, para falar sobre o caso do Banco Master, que até então não tinha sido liquidado pelo Banco Central. Então, assim, vai ter uma CPI, vamos supor que consigam aí as assinaturas necessárias para a instauração dessa CPMI. Pergunto aqui até para os nossos espectadores que estão acompanhando no chat, podem irem respondendo aí. Vocês acreditam que o STF deixará, numa eventual CPMI do Banco Master, Alexandre de Moraes e Viviane Barsi de Moraes serem convocados para prestar depoimentos? Então, não sei se vai fazer muito sentido essa CPMI. Louvável a atitude, é preciso investigar. Mas a gente sabe que, infelizmente, eu respondo aqui, infelizmente a gente sabe que o STF não vai deixar que essas investigações cheguem até o casal Viviane e Alexandre de Moraes, Tawane.
Fica aí, então, o questionamento para a nossa audiência responder. Eu aproveito, Anderson, que você falou isso, tem bastante interação por aqui, citaram os jornalistas que você falou, a gente já vai comentar sobre eles. E eu peço like, né, pessoal, porque temos mais de 3.200 telas simultâneas. Agradeço novamente a sua audiência, você que está conosco agora às 7h35 da manhã, horário de Brasília. Dê o seu like e vamos seguir por aqui, porque a oposição na Câmara interrompeu o recesso parlamentar para ampliar a pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido já foi enviado ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, responsável por admitir e dar andamento a eventuais processos de impeachment contra ministros do STF. O senador Magno Malta deu a sua declaração a respeito em entrevista coletiva que aconteceu por volta das 17 horas ontem. Vamos acompanhar. Existe um xerife no Brasil hoje e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. A oposição afirma que vai articular apoio entre deputados e senadores para tentar tirar o pedido da gaveta. Além do senador Magno Malta, também discursou o deputado federal Marcel Van Hatten. Vamos ver. Senador Magno Malta, em seu nome também o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso Nacional, no Senado da República, aliás, que tem feito um trabalho exemplar liderando o nosso time na CPMI do INSS, que é preciso sempre lembrar, revelou uma mesada de R$300 mil para o filho do presidente Lula, e também esse tema será mais aprofundadamente investigado ao longo do ano que vem. O inquérito das fake news, é preciso lembrar, não foi iniciado como mera arma de perseguição política, apesar de estar sendo utilizado, sobretudo para isso. Foi criado para encobrir aquilo que o ministro Toffoli dizia ser mentira, que era uma matéria jornalística, dizendo que um famoso delator de nome Marcelo Odebrecht considerava o ministro nas suas planilhas de propina como o amigo do meu pai. Assim começou o inquérito das fake news e assim começaram os abusos e os arbítrios que perseguem brasileiros até hoje. E o novo líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto Silva, disse que um senador e um deputado, fazendo referência a Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e a Hugo Mota, presidente da Câmara, não vão contra 41 senadores e 257 deputados. Vamos acompanhar. A gente fala muito da presença da Câmara e da presença do Senado, mas ele é um senador e um deputado. É a questão da força política. Nenhum senador vai contra 41 senadores. Nenhum presidente da Câmara vai contra 257 deputados, porque são a maioria absoluta das respectivas casas. Então a gente vai pressionar todos os senadores. E ainda teve a palavra do deputado federal Carlos Jordi, que também se manifestou e citou o caso do Banco Master. Se qualquer pessoa no país, qualquer pessoa, tivesse um contrato de 129 milhões de reais com um banco fraudulento que deu um calote de 12 bilhões de reais, se essa pessoa advogasse para esse banco, com certeza essa pessoa já estaria com busca e apreensão, já estaria com sigilos quebrados, já estaria em inquéritos, mas como nós estamos vivendo o tempo da ditadura do judiciário, em que essa é a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal,
Nada acontece. Nada acontece. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes já deveria ter sido afastado em qualquer país sério, ele já estaria afastado de suas funções e já estaria também sendo responsabilizado, investigado por essas acusações. Tá aí, Berenice, você que está em Brasília, sempre traz para nós as análises, também informações de bastidores. Como é que está o clima aí depois dessa coletiva de ontem? Foram falas muito contundentes aí, principalmente do senador Magno Malta, Marcel Van Hatten, do Carlos Jordi, também do novo líder da oposição na Câmara. Mas qual que é a expectativa? Será só mais um pedido de impeachment na pilha de representações que está parada na mesa de Davi Alcolumbre, presidente do Senado? Olha, Tawane, a expectativa da oposição é fazer pressão sobre o judiciário, que nesse momento está totalmente descredibilizado. E agora não se trata só da oposição que está enxergando isso, né? O próprio senador Magno Malta coloca ali posicionamento de jornalistas que até então estavam batendo palmas para tudo que o ministro Alexandre de Moraes fazia. No entanto, há também ali uma ala dentro do Congresso Nacional que acredita que o ministro Alexandre de Moraes está sendo abandonado nesse momento, né? Estão soltando a mão dele, afinal, o trabalho sujo já teria sido feito, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está preso, e nós vimos, inclusive, alguns editoriais de veículos de comunicação falando sobre, olha, agora está na hora do Supremo retornar à sua normalidade, quer dizer, nós não estávamos sob um estado de normalidade, sim sob um regime de exceção. Agora, vamos aos fatos, né? Foram declarações muito contundentes, destaco aqui, inclusive, a fala do deputado Marcel Van Hatten, que resgatou algo muito importante que eu já havia trazido aqui ontem para a nossa audiência, em relação ao inquérito das fake news, que surgiu a partir de uma investigação que corria dentro da Receita Federal, que estava ali apurando a atuação desses escritórios de advocacia de esposas de parentes de ministros do STF. Esse inquérito surgiu, né? Ali foi aberto de ofício e o ministro Dias Toffoli designou também uma relatoria ali para que o ministro Alexandre de Moraes, à época, arquivasse a investigação por parte da Receita Federal, que estava pedindo informações sobre esses contratos, né? Esses contratos milionários firmados entre os escritórios. À época, o caso foi arquivado, assim como agora, só que foi a PGR que arquivou a investigação sob a alegação de falta de elementos, essa investigação que deveria acontecer em torno do escritório e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, lá em 2019, a mesma coisa aconteceu e os auditores fiscais da Receita Federal, eles foram afastados de suas funções e a alegação na época do ministro Alexandre de Moraes é que as quebras de sigilo ocorreram de forma indevida. Quer dizer, os ministros do Supremo são supremos no seu sentido pleno, né? São intocáveis, não há motivos para uma quebra de sigilo. E aí eu entro no ponto justamente aqui que o Anderson trouxe para nós em relação ao que essa CPI pode trazer de resultados. Eu acredito que realmente não iremos presenciar ali a Viviane Barsi, nem mesmo o ministro Alexandre de Moraes, sentados no banco ali para serem ouvidos, para prestar esclarecimentos. Isso seria uma utopia quase, né? A gente esperar que isso acontecesse. Mas lembro que nós estamos presenciando uma CPMI do INSS, que tem feito uma exposição muito grande e ainda que os peixes grandes, digamos assim, tenham sido blindados até o momento, as quebras de sigilo têm sido muito efetivas e essa exposição toda vem trazendo um constrangimento dentro do Supremo Tribunal Federal. Percebam que o próprio presidente do STF, que é o ministro Edson Fachin, já está falando em criar um código de conduta para os magistrados, né? E esse código de conduta já recebeu o apoio de pelo menos 8 desses ministros do STF, incluindo até a Carmen Lúcia, que sempre vota junto ali, que faz parte, inclusive, da primeira turma do Supremo, junto com a patota toda, né? Costumo até falar que é a carreta furacão. Então, assim, essa exposição toda, de alguma forma, essa CPMI
pode trazer resultados efetivos e até mesmo alguma tentativa de acordo para que o ministro Alexandre de Moraes saia, né, deixe o seu cargo. Nós vimos que o Barroso fez isso, né? Pediu a sua aposentadoria. Então, assim, quem não deve, não teme. Vamos acompanhar o que vai acontecer aí nos próximos dias. A oposição acelera nesse pedido de uma criação de uma CPMI e está recolhendo essas assinaturas, pretende fazer isso até o dia de amanhã, ainda neste ano, para que assim que o retorno dos trabalhos aconteçam ali em fevereiro, essa CPMI já seja instalada. E aqui finalizo o meu comentário dizendo o quê? Por que é uma CPMI, gente? Porque quando é uma CPI mista com deputados e senadores, Davi Alcolumbre não tem opção de arquivar esse pedido. Ele simplesmente precisa instalar na primeira sessão do Congresso, Tawane. Tá aí a explicação sempre pertinente da Berenice Leite, inclusive aqui os comentários, né, que eu vou passar agora para o Anderson. Ele fez uma pergunta para a audiência sobre a CPMI, já que citamos. O pessoal está achando que não. Inclusive agora, no caso do Master, né, que está ligado a um dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, o pessoal não bota fé, diz que não, até porque, segundo um dos comentários aqui, um tem o rabo preso com o outro, foi um dos comentários feitos. Então, o pessoal está desesperançoso aqui, Anderson, mas ainda sobre o que a gente comentou da coletiva de imprensa de um dos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, eu quero te ouvir a respeito do que diz principalmente o Magno Malta sobre a imprensa, até porque você, jornalista aqui da Revista Oeste, então o Magno Malta, ele cita as jornalistas Malu Gaspar e Mônica Bergamo, dá até uma saudação a elas e aos jornalistas presentes, dizendo: bem-vindos jornalistas ao Brasil sem crime de opinião. Vale lembrar que a Malu Gaspar escreveu no seu artigo publicado nesta semana, na segunda-feira, que o objetivo da acariação, aspas a ela, inicial de Toffoli é minar a credibilidade do Banco Central e desmontar o trabalho que levou à liquidação do Master. Então, tá aí as palavras da Malu Gaspar, essas foram as palavras que ela escreveu ali no artigo. Quero entender de você, Anderson, como que você vê essa fala do Magno Malta? A fala do senador Magno Malta foi muito, muito pertinente, né? Porque até ontem eu comentei, né, Tawane, que tem registros aí da chamada vaza-toga que o Moraes teria pedido auxiliares para investigarem, acharem alguma coisa de errado contra a Revista Oeste, né? Ao que pesa aí o perito Eduardo Taliaferro, então assessor no Tribunal Superior Eleitoral, respondeu o que a gente sabe que a Revista Oeste faz, né? Que ele encontrou apenas conteúdos jornalísticos. Então, o comentário do Magno Malta é muito importante para a imprensa agora fica, digamos assim, numa bola dividida, né? Porque o que acontece? A Malu Gaspar tem revelado, né? Foi ela quem tem divulgado ali essa relação, no mínimo esquisita, né? Envolvendo a advogada Viviane Barça de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, o Daniel Vorcaro, né? Então, presidente, dono do Banco Master, e o Banco Master em si enquanto instituição. É muito pertinente mesmo, porque fica a pergunta mesmo, né? Cadê o Moraes? Porque o Moraes já lançou até 3 notas, né? Desde que a Malu Gaspar começou, digamos, com essa série de reportagens sobre essa tríade, né? Sobre essa trinca aí, Viviane, Moraes e Master, ela tem divulgado diversas reportagens e o Alexandre de Moraes já divulgou 3 notas, né? Basicamente uma nota desmentindo a nota anterior, né? Então, fica o critério assim, porque, de forma geral, em cada uma das notas, o que o Alexandre de Moraes deixa, digamos, implícito? Que, na visão dele, Alexandre de Moraes, a jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, está publicando inverdades. Está publicando o que a esquerda gosta de dizer, o que o próprio Moraes gosta de dizer, estaria, na visão de Moraes, Malu Gaspar estaria publicando fake news. E aí fica a pergunta: por que o Moraes não insere a jornalista Malu Gaspar no inquérito das fake news? Porque ele também não insere a blogueira, colunista do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, que também começou a falar dessa esquisita relação aí de Viviane Moraes com o Banco Master, porque também o ministro não insere a Mônica Bergamo no inquérito das fake news. E aí, Tawane, fica uma crítica aqui, né? Desde que você colocou em discussão essa pauta, enquanto você estava falando, enquanto a Bereni estava
a Berê estava comentando, eu fui pesquisar aqui editoriais, né, os últimos editoriais do jornal Globo. E fica a crítica, porque de fato o jornal tem o ministro do Supremo Tribunal Federal falando que uma jornalista da casa, uma jornalista do jornal Globo está cometendo fake news, e eu não vi nenhum editorial do jornal Globo de forma enfática defendendo a Malu Gaspar. Então fica a crítica aqui, porque uma coisa é você dar a liberdade para jornalista, mas eu acho que nesse caso o jornal o Globo, a empresa, né, o grupo Globo como um todo, teria que sair de forma institucional em defesa da jornalista Malu Gaspar, porque a jornalista Malu Gaspar está sendo acusada de espalhar fake news pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí não adianta o jornal Globo publicar um editorial um dia sim, um dia não, com críticas até moderadas, né? Aquelas críticas que eu chamo de crítica creme, né? Você esquece no dia seguinte já. Não adianta fazer críticas tímidas ao STF, falar, olha, acho que o STF está cometendo abuso de poder. Olha, o ministro Alexandre de Moraes deve responder sobre essa relação da mulher dele com o Banco Master. Não adianta fazer esses editoriais e você deixar o ministro bater publicamente na jornalista que está divulgando fatos, né? Porque tudo que ela publicou agora, sejamos justos, tem sido comprovado, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, nessas 3 esquisitas notas que ele já divulgou, ele não desmente do valor do contrato do Banco Master com a mulher dele. Então fica a crítica, sobretudo, à imprensa, ao Jornal Globo, ao Grupo Globo, que eu esperava que saísse com uma defesa mais enfática da jornalista Malu Gaspar. E fiquemos de olhos aí nos próximos dias, nos próximos capítulos, para ver se vai ter uma pressão. A gente fala tanto de pressão sobre o Moraes, vamos ver se vai ter uma pressão sobre a Malu Gaspar, Otawane. Eu sei que estou me alongando aqui, mas acho que é pertinente. Fica até também a memória aqui, né? No meados do ano, logo no dia ali que teve a notícia que os Estados Unidos, né, aplicaram a Lei Magnitsky contra o Moraes foi assistir um jogo do Corinthians na Arena Itaquera, né, na Química Arena, e ele foi flagrado por um repórter cinematográfico, né, um repórter fotográfico do jornal Estado de São Paulo, mostrando o dedo do meio para a torcida. No dia seguinte, o fotógrafo foi demitido do Estadão. Então vale a gente acompanhar, espero que o mesmo não ocorra com a Malu Gaspar. Pois é, Anderson, é estranho, né? Porque é justamente a liberdade de imprensa que a gente tanto defende aqui e que dessa forma parece estar se minando, né? Fato que você trouxe muito bem lembrado. E Alexandre, eu vou te chamar para falar sobre a fala do Carlos Jordi, quando ele disse que em um país sério, Alexandre de Moraes, segundo o deputado, estaria afastado. Segundo ele, haveria busca e apreensão. Seria essa a realidade, Alexandre? Até porque nós vimos outros casos de muita rapidez nessas medidas de busca e apreensão, mirando outras figuras políticas no país. Será que é o caso? Tawane, Pode falar. Tawane, acredito que em um país sério as investigações teriam sido continuadas, iniciadas, e teria uma imparcialidade do judiciário, falando assim, opa, tem algo que precisa ser analisado. Mas, acredito que toda essa movimentação da oposição, acredito que seja até louvável a iniciativa, então, mas qual o resultado prático de interromper o recesso, convocar uma coletiva, protocolar o pedido de impeachment? Davi Alcolumbre já disse que nem com 81 senadores ele vai dar abertura ao processo de impeachment. Então, toda essa movimentação, acredito que não vai ter um resultado efetivo. E vale lembrar que sempre o Supremo ele age por conveniência. Quando era conveniente prender o Lula, prenderam o Lula. Quando era conveniente soltar o Lula, reinterpretar uma por disposição legal, reinterpretaram e soltaram o Lula. E nada me leva a crer que vai mudar agora. Tem um entendimento supremo que CPMI é obrigatória em instalação, conforme a Berenice bem citou no seu comentário. Mas o que impede agora um partido como Rede, PSOL, PT, entrar no Supremo, questionar a legalidade dessa norma? Falar assim, olha, será que precisa mesmo a CPMI ser uma de instalação obrigatória? E depois o Supremo interpreta e fala, não é mais necessária a instalação obrigatória. O que impede disso acontecer? Nada. A oposição pode conseguir as assinaturas,
pode protocolar, só que nada me leva, sim, tudo me leva a crer que isso vai acontecer, que vão conseguir as assinaturas, porque até o Centrão tem interesse nessa CPMI, já ouvi dizer, mas acredito que um partido de esquerda vai entrar assim no Supremo e questionar a legalidade, a necessidade, melhor dizendo, da instalação obrigatória da CPMI. A CPMI do INSS, como disse, tem trazido dados importantes, mostrando como que funcionava esse esquema. E o relator Alfredo Gaspar tem se debruçado a fundo nesse sentido. Então, toda a oitiva ali da CPMI tem mostrado organogramas, mostrando de como que funcionava o sistema. Tudo isso tinha o início, meio e fim. Acredito que se tivesse uma CPMI do Banco Mais, seria muito necessário para entender o que de fato está acontecendo. Mas eu queria trazer mais um ponto aqui sobre essas articulações de Brasília. Não estou falando que há isso, mas uma suposição, vamos dizer assim. E se Davi Alcolumbre, pressionado a, com toda essa situação, negociasse uma saída e conseguisse atender um pleito dele? Porque todos sabem que ele tem um interesse de colocar Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal, inclusive tem travado a indicação de Jorge Messias. E se ele negociasse uma saída do Alexandre de Moraes para emplacar o seu aliado, Rodrigo Pacheco, e atender o presidente Lula com Jorge Messias, tendo duas vagas assim? Não sei, mas é algo que me veio à cabeça na noite passada. Falar assim, olha, o Davi Alcolumbre é um político muito experiente, muito ensaboado. Quem conhece os bastidores de Brasília sabe a habilidade de articulação do Alcolumbre em agradar o governo, a oposição e ir costurando esses acordos. Mas não sei. É algo que eu tive um pensamento ontem à noite e fiquei com isso na cabeça. Será que Davi Alcolumbre poderia fazer uma movimentação nesse sentido? Ou ele vai blindar o Alexandre de Moraes? Quem sabe?